A biosseguridade é uma daquelas coisas que só se percebe a importância quando falha. É o que protege o rebanho, garante estabilidade produtiva e evita que doenças cruzem fronteiras dentro do sistema. Mas apesar de toda essa relevância, ela ainda é um desafio constante, porque depende de algo difícil de manter: disciplina e cultura. No episódio de hoje vamos entender como a biosseguridade atua como uma linha invisível que separa o sucesso do desastre em uma granja suínícola. E mais, também como transformá-la em um verdadeiro valor dentro das equipes das integrações. Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. O papo de hoje é sobre um tema que sustenta a cadeia, hein, Leonardo? Vamos falar sobre a linha invisível da proteção, a jornada da biosseguridade nas granjas de suíno. Seja bem-vindo, Leonardo, a mais um episódio do Granja 360. Que honra, Vitor, que bacana. Um tema de muita relevância e extrema importância dentro da produção, né, cara? Biosseguridade, eu acho que é um tema fundamental e sem ele, muitas vezes, como você trouxe, é uma barreira invisível, né? Que sem isso a gente não tem os parâmetros corretos para apostar na produção do nosso plantel. Perfeito, perfeito, exatamente. Antes da gente começar, né, Leonardo, acho que vale a pena a gente fazer o convite pro pessoal que nos acompanha. Siga o Granja 360 no Instagram, assine ali o canal do YouTube, no Spotify, ative o sininho que você não vai se decepcionar com o conteúdo que a gente vem entregando aí semanalmente. Exatamente, envia esse material também pro pessoal que nos acompanha, né, Léo? Isso é bem bacana, bem importante. Mas vamos lá, então? Posso fazer as honras de chamar o nosso convidado de hoje pra gente falar de biosseguridade? Fica à vontade, é um baita convidado, hein? Vamos lá, então. Ele que é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando aí na área de Patologia e Sanidade pela mesma instituição. Trabalha nos últimos 16 anos na área de desenvolvimento de produtos e ações na área de biosseguridade animal. Atualmente é consultor técnico na American Nutrients, também veterinário responsável pelas unidades produtivas aí da companhia Minuta, né, Alimentos, e consultor técnico na área farmacêutica. Seja muito bem-vindo, Abraão Martins, ao nosso podcast Granja 360. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, Abraão? É comigo, então, hoje? Exatamente. Vida. Vamos lá. O Abraão que vem do Rio Grande do Sul, né, Léo? Hoje aqui no Paraná. Gaúcho dos quatro costados. É isso aí, cara. O Abraão, que bacana ter você aqui com a gente, tá, cara? É uma honra, uma satisfação, ainda mais falando de um tema aí muito importante para a produção. E eu queria ouvir mais um pouco, o Vitor leu muito interessante o teu currículo, mas eu queria ouvir um pouco de você também. Como que foi a sua trajetória, conhecendo a suinocultura, como que você chegou até aqui hoje? Faltou um currículo importante, técnico agrícola em primeiro lugar, né? Olha só. Mas assim, ó, primeiramente eu gostaria de agradecer aí ao convite, né, da Granja 360. A gente já vem acompanhando o sucesso que vocês estão fazendo aí nas redes sociais, e é importante a gente levar essa voz, né, não só para profissionais e colegas que estão atuando na biosseguridade, mas na cadeia de suinocultura como um todo, né? Então, a gente tem como formação, na parte acadêmica, né, trabalhar muito com microbiologia. E como é que eu caí de paraquedas na área de biosseguridade? Foi muito em função de ter um entendimento, né, de alguns micro-organismos de importância, principalmente para a saúde pública. Salmonelas, coli, Campylobacter, uma série de outras bactérias que afetam muitas vezes e são desafiadoras, estereomonocitógenes, né, que afetam as nossas indústrias. E, obviamente, que não existe nada que se faça dentro de um frigorífico ou dentro de uma indústria alimentícia. Não existe um produto mágico que a gente vai colocar lá e que vai, vamos dizer assim, eliminar algumas dessas enterobactérias de importância. E eu sempre digo assim, a indústria ela é o reflexo daquilo que se faz no campo. E no início da American Nutrients, a gente teve a possibilidade aí de desenvolver muitos produtos relacionados a controle de enterobactérias de importância para o campo e que tinham impacto para dentro das indústrias, né?
por exemplo, ácidos orgânicos, óleos essenciais, simbióticos, sempre foi principalmente ácidos no início da empresa, sempre foi a nossa linha chefe de desenvolvimento, né? E nós criamos alguns produtos via água na época, via ração, que era justamente para ter o controle, ou, por exemplo, salmonela e tudo mais. E a gente foi percebendo e fazendo muito esse acompanhamento, né, do ponto de vista de onde que era o principal gargalo de contaminação. A gente foi percebendo a oportunidade, isso quase 20 anos atrás, né, que existiam as granjas do ponto de vista de melhoria de controle microbiológico, né? Muitos desses micro-organismos que a gente vem comentando aí, que ainda é um problema, né, eles estão migrando em todos os ciclos do processo produtivo, né? Exato. Circulam muitas vezes na fábrica de ração e nas granjas de produção de leitão, creches, terminações, e vão muitas vezes fechando esse ciclo. Então, eu digo assim, ó, a biosseguridade, ela é uma corrente, né? Ela não está... Se a gente colocar os pilares da biosseguridade, aquela coisa mais acadêmica, né? Uhum. Os principais cursos, eles levam sempre a imagem de uma corrente, né? Negócio de erradicação, vacinação, vazio sanitário, tarará, tarará, limpeza e desinfecção de granja, auditorias. Sempre é linkado a um elo de corrente. E aquilo não é à toa. Uma coisa depende da outra. Se eu não fizer uma estrutura bem feita num setor, a gente não vai ser efetivo no outro. E aí, dentro desse trabalho que nós começamos a enxergar oportunidades de trazer ferramentas novas à biosseguridade, a gente identificou, primeiramente, algumas falhas bem importantes do processo de higienização e desinfecção de granjas, né? Ainda é um paradigma. Eu digo assim, a gente, quando tem a oportunidade de conversar dentro das agroindústrias sobre biosseguridade, a equipe técnica, ela dificilmente não está a favor daquela tua opinião, né? O grande problema é a gente conseguir implementar na prática. Embora a equipe técnica tenha um consentimento de que a biosseguridade ela é importante, na prática, meu amigo, existem muitas oportunidades de melhorias, né? Porque, principalmente, cara, são ações e monitoramento que não depende só dos técnicos de fomento. É isso aí. Exato. Ela é uma gestão compartilhada com Sim. a nossa integração. Então, a gente depende muito de como o integrado está encarando. Eu sei que existem vários checklists, existem várias validações que as estruturas vão se formatando e os próprios integrados, né, precisam se encaixar nisso, mas na prática ainda existem muitas oportunidades de melhoria. Então, assim, eu começo a falar, não paro mais. Vocês têm que me interromper, vocês vão ter que me interrompendo aí. Não, até interessante, Abraão, eu queria aproveitar para entrar um pouco nesse assunto. O que realmente está por trás desse conceito, né? Biosseguridade. Para você, assim, o que definiria essa palavra hoje dentro de uma realidade de granja moderna? Tu comentou sobre a questão da corrente, achei bem interessante, né? Esse link que tu fez. Uhum. Mas o que realmente está por trás desse conceito? American Nutrientes. Solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. A primeira palavra chama-se organização. Eu acho que é a primeira palavra que define. Organização e entendimento da importância do processo. O que significa isso? Perfeito. É a gente ter, por exemplo, assim, ó, cara, eu já cansei de visitar a granja em que o cara está com uma estrutura de 4 milhões de reais e o lava-jato do cara está com pistão podre. A mangueira do cara está toda corroída, está toda rompida, umas gambiarra de emenda. O cara não consegue nem ter uma pressão de água suficiente para higienizar a granja. Então, isso aí é a interpretação de que essa prática tem importância. Isso, às vezes, é negligenciado por parte dos nossos produtores. Então, e a outra questão, cara, é a organização, né? Quando a gente vai implementar algo, por exemplo, nós estávamos buscando a primeira... Me perguntou anteriormente como é que a gente caiu de paraquedas nessa questão de biosseguridade. E eu te respondi que o primeiro gargalo que a gente viu de oportunidades de melhoria foi na questão de higienização e desinfecção. Sim. Então, assim, a organização é chave para o negócio ser bem efetivo, né? Não adianta, vamos acompanhar agora, fazer coleta aqui de higienização e desinfecção dentro de uma granja. Aí vamos acompanhar o processo. Aí o cara chega lá, é a extensão, não sei o que está, não sei o que é lá, que é a tomada, que caiu o disjuntor, sabe? Essas coisas básicas que acabam fazendo muitas vezes a diferença entre tu ser efetivo e entre não ser efetivo.
né? Do ponto de vista, por exemplo, de higienização, né? Ainda hoje, eu sei que a biosseguridade é algo que se mudou muito dos últimos 20 anos para cá, tá? Muito, muito. Antigamente, nós tínhamos dificuldade de propor a uma agroindústria a utilização de um detergente na granja. Sim. Né? Se tinha a prática de se fazer higienização com água. Né? E se mudou isso nos últimos 20 anos para cá. Lavava com água ali, tirava o grosso. Lavava com água, até fazia uma certa desinfecção, mas... né? Então, esse conceito de PLD, eu acredito que nós, profissionais da América e profissionais da biosseguridade, o próprio termo PLD, Plano de Limpeza e Desinfecção, a gente conseguiu contribuir muito, né, nesses últimos anos. Se eu te fizer uma pergunta agora, atualmente hoje, eu te perguntar, me fala 5 antibióticos que tu usa na suinocultura. Tu vai saber me responder. Sim. Agora me dá 5 princípios ativos de detergentes que se utiliza na... cara Ninguém sabe, já cara. Se perde, Ninguém sabe. É isso Ninguém aí. sabe. Sim. Os próprios desinfetantes, os pessoal não sabe falar os ativos. Sim. Fala as famílias. O que está usando? Estou usando aqui um aldeído. Estou usando aqui um quaternário de amônia. Estou usando aqui um fenol. Não, mas para um pouquinho. Mas qual é o ativo? É isso aí. O quaternário de amônia hoje no Brasil tem mais de 400 produtos registrados entre Anvisa e Ministério da Agricultura. 400. Olha só. É uma família, não é princípios ativos. Sim. Tu tem lá cloreto alquil benzil amônio, que é o cloreto benzalcônio. Tu tem cloreto de dicil de metil amônio, que é o DDAC. São, cara, outros princípios ativos, né, dentro desse contexto. Então, assim, a gente começou a trabalhar esse conceito de limpeza e desinfecção. Começamos a trazer para dentro do mercado brasileiro, principalmente ativos, em que se não se estava trabalhando com esses ativos, vocês sabem bem, são do meio de produção, existem resistências, os micro-organismos, nós não vamos conseguir esterilizar nenhum tipo de superfície, né? Então, ao longo desse tempo todo, foi uma tecla que no início a gente bateu muito nisso aí. Olha, a gente está usando os mesmos desinfetantes há 60 anos, tá entendendo? Então, não tem como não ter resistência, né? Então, a primeira coisa assim, foi trazer moléculas em que pudesse as agroindústrias se beneficiar delas do ponto de vista de quebra de resistência. Nós não somos pregadores de que tem que utilizar apenas um ativo, não, uso o meu desinfetante da minha empresa, mas não, tem que se fazer um trabalho técnico dentro de um conceito de rodízio de desinfetantes validado, isso é importante, do que está circulando na tua integração. Sim. Ou seja, hoje, claro, as agroindústrias de referência da suinocultura, principalmente aqui no Paraná, são as principais agroindústrias que existem a nível de Brasil e a nível mundial. Então, obviamente, que são agroindústrias que são fiscalizadas por clientes, por Ministério da Agricultura, por Secretaria do Estado, tarará. Então, existem laboratórios credenciados aos sistemas de produção em que, por anos, são confiáveis e tudo mais, por credenciamentos que existem. Então, por que não pegar cepas que estão no campo, né? Uma cole que está circulando na creche, que tem uma fímbria diferente, que está no teu campo, é totalmente diferente de uma cole que está lá no Rio Grande do Sul, né? Uma salmonela, cólera sus e por aí vai. Peguem essas cepas de campo, avalie isso a nível de laboratorial, crie-se uma bacterioteca do que está circulando no fomento e também nas indústrias e comecem a verificar se as ferramentas biocidas que vocês estão utilizando, elas estão e permanecem efetivas para aquele isolado de campo. Sim. Né? E muitas vezes, desculpa até te interromper, Abraão, mas é muito naquilo que você trouxe, né? A gente coleta muitas vezes o animal e já vai direto ali para o antibiograma para ver qual antibiótico eu vou usar para combater. Tá vendo? E esse conceito que ele trouxe, bacterioteca. Achei interessante, cara. É legal, cara. Bem... Então, assim, eu acho que até você pode trazer melhor. Hoje tem se implementado esse conceito de analisar o ambiente pós-lavação, pós-desinfecção. Então, esse seria o caminho ideal. Para daí determinar programas ali. Eu sempre digo assim, para dupla dinâmica, Vitor e Léo. Vitor e Léo. Eu sempre digo assim, mais importante do que a ação é tu ter tempo de validar se essa ação está sendo efetiva ou não. Então, não basta se a gente ter um bom programa de limpeza e desinfecção se a gente não está validando esse processo. Que é justamente, olha, qual é que é a minha carga microbiológica que eu tenho na minha granja antes do alojamento do próximo lote. Eu estou tendo tempo de fazer uma avaliação ambiental do ponto de vista microbiológico.
Sim. Tu faz um swab ali, manda para um laboratório para fazer um isolamento, ver, enfim, pode correlacionar, né, aos problemas sanitários que tu teve naquele ambiente em lotes anteriores e vai se criando esse histórico de cepas de campo de vocês, né? Porque é diferente, a ambiência muda, a resistência muda. E dentro desse contexto, a validação é importante. Então, tu consegue hoje monitorar a microbiologia através dessa avaliação. Já respondendo, que eu já dei uma olhada nos roteiros todos aqui, já respondendo que eu vi que tem uma pergunta do que existe de novidade, tarará, tarará. Hoje as técnicas de diagnóstico evoluíram muito. Né? Antigamente, tu pegava, imagina, tu coletava sangue de cabra, de ovelha, para fazer um agar-sangue, depois isolava, deixava não sei tanto tempo incubado, tarará, tarará, tarará. Demorava uma semana. Sim. Hoje existem sistemas, eu não vou fazer merchan das marcas aqui, mas existem sistemas que te dá ali em 20 segundos, muitas vezes, 20 minutos, desculpa, um isolado. Né? Mais prático, né? Mais prático. E a questão viral também, que é importante. Né? A gente evoluiu muito em diagnóstico viral de ambiente. Né? Então, isso facilita para que a gente consiga ter a interpretação de que as nossas ações estão sendo efetivas, né, do ponto de vista de... O que é biosseguridade? São ações que previnem doenças. Essa que é o grande segredo. Né? Enfim, a gente acaba navegando muito dentro desse contexto. Posso seguir falando? Não, Abraão, eu até ia perguntar uma questão para ti, olhando para a rotina de granja, como que tu vê onde que geralmente surgem essas brechas e essas oportunidades? Tu comentou muito bem esse ponto, que às vezes a desorganização do granjeiro ali acaba que influenciando um pouco isso daí. Mas onde que tu vê essas brechas assim na prática mesmo, da porteira para dentro? Olha, acho que a principal brecha é o resultado da granja, né? Porque a biosseguridade ela cobra caro, né? A quantidade de medicamentos que está sendo feita naquele ambiente, né? Porque a gente sabe assim, existem problemas que são ambientais, existem problemas que muitas vezes vêm do próprio lote, né? Via vertical do ciclo como um todo, né? E problemas recorrentes que existem. Quantas vezes vocês, como gestores técnicos de fomento, visitam um integrado e que, historicamente, o cara sempre tem problema. Sim. Né? E, às vezes, o cara está dirigindo uma Ferrari. Ele está com equipamentos bons, ele está com uma nutrição adequada, ele está com um programa sanitário, em termos de vacinação, bom, né? Está com uma granja super moderna e o cara está pecando em gestão da granja, em fazer um processo de biosseguridade adequado, em remover todas as possíveis micro-organismos que ficou de um lote anterior para esse aqui. Então, algumas coisas, por exemplo, o primeiro guia é o resultado. Por que esse cara não está conseguindo atingir o resultado? Claro que a integração tem parcelas nesse processo, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes os compromissos comerciais das agroindústrias não permitem que a gente consiga fazer um vazio sanitário adequado, né? E quando isso não acontece, né, normalmente a parte sanitária nos convoca. Ela né? pita, né? Ela pita, né? E por isso que a gente é profissional. Não existe um cenário ideal de todo o processo na cadeia produtiva. Vai ter situações em que os gargalos vão surgir e os porquês vão aparecendo. Sim. Ô, Abraão, e você comentou, né? Realmente a biosseguridade ela não é um trabalho solo, né? Não é um trabalho de uma pessoa. É realmente ações em conjunto, né? No seu ponto de vista, você comentou sobre a equipe técnica. Qual que é o papel, então, de liderança das equipes, das integradoras ali para implementar junto aos produtores ali o conceito de biosseguridade? Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a ponta. Eu acho que é o diálogo, tá? Eu já vi distintos formatos de como cobrar a biosseguridade dos integrados. Talvez as cooperativas elas tenham não vou dizer dificuldade a mais, mas seja um pouco mais problemático do ponto de vista prático, porque envolve o cooperado, ele é diferente de um integrado de uma empresa privada. Estou falando o que eu vejo de experiências práticas, né? A forma como a comunicação tem que chegar é um pouco diferente. O lado psicológico da gestão dos extensionistas, ele é diferente. Mas eu acho que não existe outra forma do que a educação.
a conversa, o treinamento, palestras, trabalhos práticos, né? O que funciona muito, por exemplo, assim, é trabalhos práticos. Ó, pessoal, eu sou aqui técnico do Fomento de creche, vamos pegar a micro-região, pega os 10 principais estruturas que tu tem problema com o resultado, ó, vamos fazer um trabalho prático de higienização aqui, convoca esses produtores e explicamos a importância que tem esses processos e essa educação vai sendo continuada. Um dos pilares da biosseguridade chama-se educação continuada. E não adianta a gente fazer isso aí uma vez só. A gente tem que fazer isso sempre, né? Não adianta a gente treinar e depois, daqui 2 anos, tu vê lá, Vitor e o Léo, a gente esqueceu, faz 2 anos que a gente não fala, chama aquele cara lá para fazer um... Não, tem que ser contínuo o processo, né? E assim, martelando, né? O que funciona mais? A gente punir o cara que não tem biosseguridade ou bonificar quem tem biosseguridade? Os nossos checklists, o que funciona mais? A nível prático, hoje, a nível do Brasil, porque o que acontece? Hoje, a América, vou te contar uma experiência profissional aqui, né? A gente tem aproximadamente 50 colegas no campo, onde a gente trabalha no sul do Rio Grande do Sul até Ananindeua, no Pará. Então, hoje estamos expandindo aí para outros países também, exportando. E a gente observa muitos sistemas, né, de cooperativas, de empresas privadas, tarará. E digo hoje, sem dúvida nenhuma e sem medo de errar, o que mais dá resultado em biosseguridade é dinheiro no bolso do produtor. Bonificação. Se os checklists servirem para que ele consiga ver, olha, meu vizinho ganhou tanto ali, mas também a pontuação dele na biosseguridade foi 10. Né? Eu tirei 6 aqui, mas... Sabe? Exato. Excelente. Isso aí, cara, em termos práticos, funciona. Excelente. E você acha que, além da bonificação, o checklist também pode ser uma forma de fiscalização, ô Abrão? E quais as outras maneiras de se fiscalizar isso? Assim, não digo a cobrança, ou elevar o tom de voz, nada disso, mas como fiscalizar isso no dia a dia? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. E eu vejo assim, as empresas que conseguirem implementar, Leonardo, um sistema em que sai da mão do extensionista o controle de biosseguridade, claro que a visão do extensionista ele está em contato direto com o produtor, né? Sim. Mas as empresas que criaram um setor de biosseguridade... Como se fosse uma área de controle de qualidade. Exatamente. Das granjas, né? né? E é justamente isso. Exato. E tem integrações que já implementaram isso no Brasil. Sim. Né? Essas integrações que conseguiram montar pessoas onde praticamente toda a sua rotina é validar a biosseguridade de granja, fazer visitas pré-alojamentos, fazer o ranqueamento das granjas. Né? Hoje, eu vi que tem ali, o que tem hoje de novidade? Tarana. Hoje as inteligências artificiais estão aí para nos ajudar. Antigamente o cara ficava numa planilha de Excel ali, como é o nome? Fala o código integrado. Como é que ele foi lá? Como é que está a tela dele? Bota a tela ruim. Hoje, cara, nós temos estruturas de inteligência que fazem tudo isso aí. Sim. Ranqueamentos de produtores. Tu só fala com a inteligência artificial. Quem é o que ficou melhor ranqueado, os piores. Entrega tudo pronto. A gestão dos dados é algo que demorava antes e hoje tu consegue ter interpretação do checklist através dessas tecnologias muito mais rápido. Só que eu hoje, assim, sincero com vocês, a mão de obra está cada vez mais escassa dentro das propriedades. Né? Os produtores, né, mudou um pouco o perfil, não é mais familiar. Vocês são de uma região, o Oeste do Paraná, uma das regiões mais ricas que existe. Então, as integrações elas começaram a mudar do ponto de vista de ter investidores financeiros, empregados, parará. Mudou um pouco o processo, mas mesmo assim está escassa a mão de obra. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar controles do ponto de vista de automação, né? Cara, desde o processo assim que já foi falado aqui na última vez, processo de cloração, acidificação, desinfecção de arco, desinfecção, né? Qual é a principal falha hoje de barreira sanitária dentro da granja? O produtor esqueceu de botar o desinfetante na caixa d'água. Nós vamos falar das moléculas desinfetantes, mas o cara não botou o desinfetante na caixa. Ou diluiu errado, ou muito forte, ou muito fraco. Sabe? Então,
Cara, volta àquela questão, nós estamos com um patrimônio de 4 milhões de reais aqui. Uma bomba dosadora custa R$ 500. Aí o cara não bota ali, porque... Sabe? Umas coisas que Não tem lógica, né? Então, assim, ó, esse tipo de situação, né, que favorece muitas vezes a gente conseguir ser mais assertivo, né? Abraão, vamos lá, para a prática mesmo. O que acontece quando, vamos lá, a biosseguridade falhou? Qual é os principais pontos a se observar? Não sei se tu tem alguma história que queira compartilhar com a gente de alguma realidade prática que tu viu uma falha ali, tu comentou agora o produtor esqueceu de colocar o desinfetante na caixa d'água. Tem alguma história que, claro, não podemos falar nomes e Rapaz, regiões, mas teve várias. alguma Assim. história legal. Teve uma impactante uma vez, que foi nessa época que a gente estava implementando a questão dos detergentes, coisa e tal. Chegamos numa cooperativa no sul do mundo, não vou dizer onde é que é. E aí trouxemos toda a equipe técnica, juntamos alguns produtores e coisa e tal, né? E já pela estrutura, eu sempre digo assim, ó, conforme está o perfil da cortina, já dá para ter uma ideia do que nós vamos encarar aí para dentro. A cortina não entrava a luz, a cortina amarela não entrava a luz para dentro do... Digo, vai ser punk a coisa aqui hoje. Porque os caras querem, vamos testar o detergente do fulano lá, porque vamos pegar a estrutura mais suja que tem na integração. E se observava que o cara nunca tinha lavado. Quando nós começamos a prática, né? Começou a tremer os sletes assim. Eu digo, o que é isso aí? Um terremoto? O que é esse negócio aí? Cara, ratazana, 60, 70 ratazana pulando dentro abrindo os sletes da creche. Sim. Nunca tinha vindo água. Claro, elas estavam num ambiente extremamente favorável, quentinho, com temperatura, mas esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Outro, rapidão aqui para vocês. Problema clínico de diarreia neonatal. Quem é que é do PD? Tu é do Vitor do PD? O Léo do PD. Aí o que é diarreia? Coccidiose, vai, não sei o que, cox, colhe, o que pode ser, tá. E aí, nada dava certo, né, cara? E aí, mas o que é isso aí, né? Diarreia neonatal sempre está associado a alguma coisa nessa aí. Cara, começaram a observar que quando a leitegada começava a ter uma ingestãozinha mais de água, estourava o problema. Mas não está clorada a água? O que é que estão contaminando? A tubulação da granja era tão podre, era tão suja a tubulação. E, às vezes, pela própria característica da água, né, vai se criando carbonatos de cálcios, né, que são a cristalização do cálcio, na verdade, dentro das tubulações, porque quando você tem um pH muito alcalino, a tendência desse cálcio é se cristalizar em carbonato de cálcio. E ali vai se criando o meio de anaerobiose. E a gente tem, por exemplo, o Clostridium, que é uma bactéria anaeróbica facultativa, e que o cara tinha uma proliferação disso dentro da tubulação. Então, mais um exemplo do que a gente vê de um problema clínico que o pessoal normalmente está associando, né? Algum problema infeccioso exógeno e o cultivo está dentro da própria granja. A gente, nesse trabalho relacionado, porque uma das coisas relacionadas à biosseguridade é fazer trabalho em água, né? A gente isola muito salmonela, coli, dentro da água. Fazendo um gancho agora aqui com um problema que nós estamos de influenza aviária que tivemos no Rio Grande do Sul e que impacta não só a avicultura, mas a suinocultura, como fecha-se o mercado chinês. Né? É preocupante para todas as cadeias. É um dos pilares hoje que mais compra carne nossa. Né? É a água que está envolvida. É um propagador de contaminação. Né? E aí vale um parênteses aqui. Nem sempre a água clorada é uma água que está descontaminada. Cabe um capítulo à parte aí dos podcasts só para falar desse tema. Mas para te respondendo a outra pergunta, tem vários exemplos assim, que a gente consegue observar, que está diretamente ligado à questão de biosseguridade. Cara, isso é muito interessante, né, Abraão, que você traz ali a respeito de água também fazer parte ali da biosseguridade, né? Porque muitas vezes a gente pensa a biossegurança ali é a cerca perimetral, é a troca de roupa, é uma medicação bem feita, cara. Mas eu queria que você trouxesse mais essa questão da água. Então, ela pode sim ser um player ali da questão de biossegurança dentro das granjas. Auster, precisa e ágil. Parceria que acelera resultados, aqui no Granja 360.
Dependendo da temperatura, a cole chega a ficar 365 dias dentro da água. Olha só. A gente fala em barreira, climatização, tá? Faz a tela, faz as barreiras sanitárias, mas e o que está entrando dentro da tubulação? Direto para dentro. É isso aí. Onde é que está vindo isso? Interessante, cara. E assim, ó, aonde tem suínos e aves, tem o quê? Lavoura, soja, milho e fertirrigação. Por décadas e décadas e décadas. Então, dificilmente dentro desse trabalho que a gente está fazendo, não é um trabalho tão velho assim, acho que faz aqui uns 5, 6 anos que a gente está monitorando água por todo o lado brasileiro, assim, né? Todo o território brasileiro. A gente dificilmente pega uma água bruta que não tenha contaminação com coliformes. Eu diria que hoje as nossas análises, claro, a água que ainda não foi clorada, né? Não tem o desafio de crescimento microbiológico na água. Então, é sim um gargalo importante que a gente tem que começar a observar dentro das nossas granjas. Sim. Ô, Abrão, e mudando um pouco aqui a perspectiva, achei muito interessante isso que você trouxe sobre água, mas você comentou que a biosseguridade ela vem numa constante evolução, né? A gente pegar 20 anos atrás, as pessoas mal sabiam o que era uma barreira sanitária, cercamento de granja, tudo mais ali, e hoje ela vem sendo um assunto presente no dia a dia, e eu vejo que até os órgãos públicos estão bem envolvidos, né? Justamente para assegurar a segurança alimentar, o bem-estar econômico aí do país. Como você enxerga que as granjas, as integrações, elas podem se preparar e seguir essas medidas que estão sendo cobradas de biosseguridade ali pelos órgãos públicos, sem perder a agilidade no processo, sem perder produção? Boa essa pergunta. Eu acho, por isso eu comentei anteriormente que assim, ó, existe, que nem eu comentei anteriormente, as agroindústrias hoje, em destaque da importância, que tem renome e tudo mais, todas elas têm um excelente programa de biosseguridade, né? Agora existem empresas que precisam evoluir muito nesse sentido. E só se dão conta disso quando começa a ter problema dentro da indústria. Então, o guia sempre é a indústria, né? E tu falou da questão dos órgãos fiscalizadores, é importante ressaltar isso, né? Porque hoje a gente está vivendo uma mudança muito grande do ponto de vista de fiscalização, né? Vocês vêm acompanhando aí a questão dos autocontroles dentro do abate. Então, nós estamos migrando de uma estrutura fiscalizatória, estou falando do ponto de vista federal, né? Para uma estrutura de fiscalização que a indústria vai ter um pouco, entre aspas, mais de gestão, né? Que é as legislações e os controles relacionados ao autocontrole de abate. Isso reflete para dentro das granjas. Por quê? Em uma missão que vem, por exemplo, da Coreia do Sul, uma missão que vem da China, uma missão que vem do Japão, eles querem... Acabou hoje o papo do cara visitar lá. Não, o que está acontecendo aqui no abate? Não. Exato. Vai para dentro da granja. Vai para dentro da granja, meu amigo. É isso aí. Vai para dentro da granja. Eu quero saber o que tu está fazendo na tua granja. Quero saber o que tu está fazendo dentro da tua fábrica de ração. Exato. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, a dor ensina a gemer. As agroindústrias, quando começaram a sofrer esse tipo de auditoria, e nem é dos órgãos fiscalizatórios, é dos próprios clientes, exatamente. É isso aí. Eu acredito que foi um salto muito grande de consciência das empresas em conseguir elaborar estruturas, conseguir investir em estruturas, e obviamente é tempo, né? E mesmo assim manter a questão de desempenho, que é a mais importante. Mas, obviamente, que a gente não consegue ter desempenho zootécnico se não implementar um bom programa de biosseguridade. Então, não tem como se perder uma coisa implementando a outra. É uma consequência, né? É isso aí. Olhando, eu acho que é importante, já estamos falando um pouco de futuro aqui, o Léo perguntou sobre a questão da legislação. Tem espaço para inovação nesse segmento, biosseguridade? Como que você vê isso, Abraão? Muito espaço. Opa! Minha cabeça está sempre, a sua cabeça da nossa parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, mas a gente sempre está pesquisando coisas novas, né? Por exemplo, a questão hoje de tratamentos físicos envolvendo diferentes luminosidades, som, por exemplo, né? Hoje a ultrassom
tem já trabalhos mostrando que determinada onda sonoras no ambiente, em determinada frequência, tu consegue ter um rompimento de determinadas paredes celulares de micro-organismos. Sem usar químicos e tudo mais. Tem muitas coisas sendo trazidas para o mercado. A grande questão toda, pessoal, é que hoje, vamos supor, eu estou trazendo um ativo novo, né? Uma molécula nova, independente do produto, se é um detergente, se é um desinfetante, se é um inseticida, se é enfim, qualquer coisa. Que, obviamente, a molécula demanda anos de pesquisas, né? De testes, enfim, Exato. desenvolvimento. Sabe quanto tempo demora hoje para registrar um produto no Brasil? Não é simples o Não é negócio. coisa de meses, não. Deve ser anos, né? Eu tenho produtos nossos que está 12 anos trancado, Caramba, cara. Meu Deus. aguardando o registro. Sim. Claro que, via de regra, é um pouco mais rápido, 4, 5 anos. Mas eu te pergunto, o desenvolvimento desse meu produto aqui há 5 anos, será que ele vai ter a mesma relevância da problemática hoje? Sim. De quando foi pensado ali. Então, assim, alternativas tem, a gente evoluiu muito, né? Em, por exemplo, geradores de espuma, controles, equipamentos. Se a gente for, Então você por já exemplo, está em olhar, 2030 já, então. se a gente for parar, e falta pouquinho, né? Tá aí. Se a gente for parar, olha só, uma coisa simples, né? Se a gente for ver rampas de lavagem nos Estados Unidos, né? Como é que eles lavam o caminhão deles lá? É tudo automático. Sim. Lava-jatos de alta pressão, temperatura de água. O caminhão entra de forma automática e sai limpo, né? Aqui o cara tem rampa de lavagem, 3, 4 caboclos trabalhando ali, ninguém confere nada, sabe? A gente tem muita coisa a evoluir. Tecnologia tem bastante. Tem. Agora a gente tem que conseguir trazer essa tecnologia num tempo hábil e que esteja uma aplicabilidade boa. Outra coisa que eu queria comentar aqui, não sei como é que está o tempo, Fica à vontade. tranquilo. Fica à vontade. Mano. não adianta só trazer a inovação, de um ponto de vista de ter uma molécula nova, parará. A aplicabilidade dessa molécula é muito importante, do ponto de vista que nós vamos depender de pessoas para usar isso aí. Exato. Né? Então, assim, no passado a gente percebia que o suinocultor não usava produtos químicos porque o cara usou lá um decapante de carro na granja. E aí o piá dele estava lá com um chinelo de dedo, uma gota daquele detergente bateu no pé do cara, derreteu o pé do guri, né? Nunca mais ele botou o detergente dentro da granja. Sim. Ou ele aplicou na cortina, né? Esfarelou a cortina. Não. Isso aqui eu não uso, né? Tu vai me detonar toda a granja, não sei o quê. Então, essa é uma primeira característica. A tecnologia que eu estou trazendo, ela é compatível com a estrutura onde eu vou aplicar ela. Ela não é corrosiva. Né? Do ponto de vista ambiental, ela é biodegradável ou vai gerar um problema ambiental, né? E, principalmente, cara, a toxicidade que isso aí tem para as pessoas que vão manipular esse produto. Isso é fundamental, né, cara? Qualquer produto, vou falar aquela câmera de qualquer produto que se disponibilizar para o colaborador ou para o integrado, enfim, e esse produto gerar um desconforto, seja por causa que pingou na pele, queimou pelo cheiro, podem ter certeza absoluta que esse produto não vai ser utilizado da maneira correta. Então, assim, a tecnologia boa é a tecnologia que a gente consegue usar. Claro que tem a questão de efetividade e tudo mais, mas nós, por exemplo, da América, a gente tem uma responsabilidade muito grande em trazer produtos, né, que sejam baixíssima toxicidade, não corrosivo, obviamente que a efetividade faz parte do combo, e principalmente 100% biodegradáveis, né, que tenham esses apelos nesse sentido aí. E eu acredito que em função desses pilares, a gente vem, ao longo desse tempo todo, tendo muita aceitabilidade por parte das agroindústrias em adquirir os nossos programas. Sim. Abrão, eu acredito muito nisso que você traz e o nosso papel como líderes, como equipe técnica, tem que ser de facilitador, né?
Nós temos que ser facilitadores dos processos nas granjas. Perfeito. Isso muito em parceria com empresas como a América, né? Que desenvolvem produtos que olha aquele cara que vai estar aplicando ali no dia a dia. Não adianta eu chegar na granja e falar, não, você tem que fazer uma atomização, barracão aqui de 1.200 metros quadrados, você tem que passar aí e voltar 30 vezes no dia aqui para fazer uma desinfecção. Não, a gente tem que agir de forma que a gente confie que o cara vai aplicar. Porque se a gente só virar as costas, não entender a realidade da pessoa que está ali aplicando, a gente não vai conseguir ter eficiência no trabalho. Então, não adianta, posso colocar o melhor produto lá. Se ele não tiver uma boa aplicabilidade, se a gente não conseguir... Segurança de uso. É segurança, é isso aí. Segurança de uso. E vai para aquele outro pilar, que é a educação continuada, porque É. se ele tiver uma educação continuada, ele vai saber que o que ele está fazendo é muito importante Com certeza. para toda a cadeia. Entender, ter o propósito do negócio, né, cara? Excelente. E validar, cara. Nós precisamos de equipes que validam. Por isso que, assim, ó, eu já trabalhei em extensão também e, por exemplo, tinha na época 70, 80 integrados para cada técnico, né? E era puxado, cara. Era corrido, não tem Sim. muito tempo para... toque, a prática é assim que funciona. Deixa lá, correria. É. E aí eu reforço, eu acho que as agroindústrias, elas precisam, como o Vitor comentou, de criar um controle de qualidade, que seria daqui a pouco uma equipe de apoio de biosseguridade. Pode surgir vários nomes, mas que façam só isso. Acho que as cadeias só tendem a ganhar dentro desse processo para fazer a validação, né? Porque a gente não vai conseguir acompanhar uma higienização completa dentro de uma estrutura de terminação, por exemplo. Talvez o cara demore lá uma semana limpando, né? Sim. Mas o que a gente da nossa concepção é a gente de alguma forma conseguir validar o posterior, sabe? Mas não adianta quando o lote está ali, né? Tem que ser as medidas corretivas, por exemplo. Já peguei situação em que o cara fez todo o trabalho, limpou, desinfetou, tudo certo. Aqui um pouco, nesses trabalhos que a gente faz, porque a gente faz muito trabalho assim, ó. Pega uma ambiência, vai lá, bebedouro, comedouro, slet, tarará, cortina e faz uma amostragem microbiológica. Antes e depois do processo de limpeza e de desinfecção, né? Aí chegamos lá no ambiente que nós pensávamos que estava em vazio, porque posterior à desinfecção inicia-se o vazio sanitário. Não é mais para entrar ali isso dentro. aí. Né? Muito bom. Chegamos lá para fazer as coletas posterior ao PLD. Tinha 8 bonecos lá dentro. Com caixa, com escada, fazendo a manutenção, pintando mureta. Eu digo, mas o que é isso? Vazio. Não, está fazendo manutenção. Não, pessoal. Isso aqui está em vazio, foi desinfetado. Então, quer fazer a manutenção, faz a higienização da estrutura. Faz todas as manutenções que precisa, né? Faz a desinfecção, lacra e inicia-se o processo de vazio sanitário. É isso aí. Acho que isso é um ponto muito importante que talvez para quem está no dia a dia, na parte técnica, tem esse conceito na cabeça, mas às vezes o produtor que está lá na ponta não tem isso muito bem definido. Mas há uma grande diferença entre intervalo de lote e vazio sanitário, né, Abraão? Exatamente. O vazio sanitário não é um intervalo do lote. Exatamente. O vazio sanitário é o período em que fica desinfetada a estrutura sem alojamento. Excelente. Brão, infelizmente a gente começa a se direcionar para o final do episódio. Eu tenho certeza que a gente teria assunto aqui para tratar muito mais tempo e realmente foi uma aula sobre biosseguridade. Já agradeço bate-papo. Já agradeço de antemão, tá, cara? A gente quer te ouvir mais um pouquinho, mas antes só queria chamar mais uma vez o público a seguir o Granja 360 nas redes sociais, né, Vitor? Temos ali o Instagram, o YouTube, o Spotify, YouTube e Spotify, onde saem os episódios semanais. Fique bem à vontade para compartilhar esse episódio, esse conteúdo, com todas as pessoas que você enxerga que tem a necessidade de entender mais sobre esse tema, né, Vitão? Exatamente. E, Léo, hoje, depois dessa conversa, depois desse bate-papo, fica claro que biosseguridade não é custo, né? É um investimento. É isso aí. É excelente. Vamos ouvir mais um pouquinho. Lá. Abraão, eu queria que você deixasse, então, agora, aquela dica de ouro, tá? A gente gosta de finalizar dessa forma. Complemente com aquela dica de ouro para aqueles produtores, para aquela equipe técnica, o pessoal que está começando no campo ali, que ainda tem ali uma resistência com biosseguridade e como implantar ela de forma eficaz e fortalecer nas unidades de produção.
Posso ler a frase da caneca aqui? Oh, Não, tô brincando. Mas assim, ó, a frase é bem simples, né? Eu acho que invista em ações de profilaxia. A profilaxia é um termo meio... Invista em ações de prevenção. É muito mais barato que qualquer tipo de tratamento. Né? Um frasco, um balde de detergente, ele é muito mais barato que qualquer tipo de antibiótico. Os nossos custos em limpeza e desinfecção, em tratamento de água, produtos para barreira, limpeza de silo, não chegam a 1% do custo de produção. Então, invistam em ações preventivas que nós vamos ganhar com produtividade. Excelente. Maravilha, maravilha. Abrão, em nome do podcast Granja 360, fica aqui o nosso agradecimento, Opa, tá? eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar conosco essa experiência aí de vida, que eu acho que foi uma aula, né, Léo? Apesar de ter sido um bate-papo, tenho certeza que gerou muito insight. Eu anotei bastante coisa aqui que eu quero implementar na minha rotina do dia a dia aí na área de trabalho. Que bom. Mas fica aqui o nosso agradecimento, Abrão. Muito obrigado, Abraão, pela sua participação. Realmente, como o Vitor trouxe, uma aula sobre biosseguridade. Uma honra, tá bom? Um bate-papo, eu agradeço também o convite e ficamos sempre disponíveis. Gostaria de fazer um agradecimento também à América Nutrientes, que é a empresa que me proporcionou, né, para estar aqui nesse agradável encontro. E a gente sempre está disponível para um bate-papo técnico, descontraído, assim. Né? Muito obrigado aí pela audiência e pela presença de todos e faço votos de vocês que o pessoal da área de suinocultura cada vez mais assistam esses episódios, né? Eu assisti de alguns colegas que também tiveram aqui, amigos de longa data, e parabenizo aí pela ideia de vocês e sigam nessa toada que é muito bacana, hein? Show de bola. Abraão, Maravilha, muito maravilha, obrigado. muito obrigado. Então, E biosseguridade é a base aí da nossa segurança produtiva, né, Leonardo? excelente. Fechado Pessoal, com fica essa. aqui o nosso agradecimento. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.